Fraternais saudações. E seguindo sugestão de temas deixados em nossos vídeos anteriores, dignos, conversaremos agora sobre maconha e espiritualidade, mais especificamente sobre 7 aspectos fundamentais deste assunto, a saber, número 1, se podemos ou não considerar maconha como uma erva sagrada, número 2, sobre o modo de preparo e fabricação da maconha, número 3, sobre as circunstâncias de uso da maconha, número 4, sobre a intenção no uso desta erva e os seus reflexos e influências, número 5, se a maconha é ou não uma droga viciante, número 6, se esta constitui uma espécie de átrio de entreporta para a utilização das chamadas drogas mais pesadas. E número 7, por fim, qual é a influência da maconha nos aspectos espirituais e no trato com o plano astral. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 168, 168º vídeo em nosso canal de estudos herméticos e esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda e, claro, enquanto você acompanha estas nossas 7 reflexões sobre a maconha e espiritualidade, curta este nosso vídeo, compartilhe nos seus grupos espiritualistas e deixe aqui também os seus comentários, confirmações, contradições, experiências, enfim, todas estas vossas ações contribuem para a manutenção deste nosso veículo de comunicação. Paz profunda. E a primeira pergunta das 7 dignos é, afinal de contas, podemos ou não considerar maconha como uma erva sagrada? E para respondermos esta questão, é importante que, em primeiro lugar, tenhamos uma mínima definição do que constitui uma erva sagrada. E, em linhas gerais, podemos dizer que uma erva sagrada é toda substância herbácea capaz de nos abrir os portais interiores e de nos facilitar o acesso para as camadas mais profundas do nosso próprio ser, nos colocando, portanto, em contato com o divino que habita e que vive e respira em nós. E neste sentido, a maconha, tal como outras substâncias herbáceas, a exemplo da própria ayahuasca, que já falamos por 2 vezes aqui em nosso canal, que na verdade é composta por outras ervas ou vegetais, que é a chacrona e o cipó. A maconha também vai constituir, tal como a ayahuasca, uma erva sagrada, ou seja, é uma substância capaz de nos afrouxar os laços do raciocínio, da lógica, da fisiologia e nos permitir esse mergulho com o divino. E isto, dignos, não é desde agora, não é uma visão moderna, visto que a maconha não é uma invenção da nossa atual humanidade. Em realidade, quando estudamos a história do mundo, a maconha vai estar presente nas mais diferentes civilizações, desde os antigos sírios, babilônios, ameríndios, desde os antigos hindus, até mesmo as nações, por vezes, mais distantes do Oriente, nós vamos encontrar o uso ritualístico, o uso espiritual, o uso xamânico da maconha, da marihuana, em diferentes formas nestas diferentes civilizações. Podemos dizer, inclusive, numa certa medida, que a maconha é, talvez, ainda mais antiga, ainda mais plural e de utilização mais profunda e diversificada do que a própria ayahuasca, que sim tem a sua conjuntura de utilização tanto quanto mais restrita na linha do tempo, a despeito de sua sacralidade, de seu poder e de sua profundidade. Portanto, sim, a maconha constitui originalmente uma substância sagrada e é importante colocarmos isto de pronto, a despeito das críticas que venhamos a fazer nos outros 6 pontos deste nosso estudo, para quebrarmos um tanto quanto o padrão mais preconceituoso em relação a esta substância. Então vejamos que sim, a maconha é uma substância antiga de utilização ritualística, sagrada e espiritual na história da humanidade. E aí entramos no ponto número 2, que é a preparação.
E esta é a grande diferença, porque sim, existe uma substancial diferença entre a maconha utilizada originalmente na história da humanidade de forma ritualística e espiritual, de maneira xamânica e pagã, da maconha que hoje em dia se adquire pelos becos das nossas urbes, das nossas cidades e dos nossos centros periféricos. Em realidade, a maconha que se utiliza hoje é uma maconha sabidamente industrializada, que passou inclusive por todo um processo ao longo das últimas décadas de mutação genética. Já não é nem mesmo a mesma erva utilizada antigamente. Para além desta modificação a nível genético, a fim de se alcançar um maior grau de efeito alucinógeno, de efeito psicodélico, vão existir também processos um tanto quanto mais sombrios na própria produção da maconha. Verifica-se por exames laboratoriais que estas maconhas, por exemplo, que os jovens, que os homens e mulheres em geral adquirem nos subúrbios, nas chamadas bocas de fumo e etc. da modernidade, são substâncias que vêm por vezes com estrumes de vaca, são substâncias que vêm misturadas, enfim, com outros elementos, com outras drogas, com outras substâncias extremamente nocivas, indesejáveis, com coliformes fecais, enfim, são substâncias que estão misturadas, sabe-se lá Deus com o quê, porque não temos como garantir a pureza, não temos como garantir a originalidade, não há como garantir propriamente o bom procedimento da fabricação da maconha que se consome. Então, quando o indivíduo utiliza a maconha da modernidade, utiliza a maconha das cidades, das periferias, sob o argumento de que está fazendo uso de algo sagrado e antigo, ele deve levar em consideração o modo de preparação, que certamente corrompe e vem corrompendo cada vez mais e mais esta sacralidade original. E aqui, dignos, é claro, não faço nenhum tipo de crítica simplista à maconha. Vejamos que eu mesmo tive por experiência própria, por exemplo, a utilização da coca, de onde é feita a cocaína, ou seja, nas minhas peregrinações pelo Peru, nas peregrinações pelo Chile, é perfeitamente comum aos nativos, e é sugerido isso também aos visitantes, aos peregrinos, que masquem folha de coca, que é inclusive algo um tanto quanto muito forte, de um sabor um tanto quanto denso, mas é a utilização da coca na sua originalidade, na sua tradicionalidade, que sim, tem efeitos inclusive a níveis interiores, psicológicos, alucinógenos, enfim, psicodélicos, alotrópicos, seja como for, mas são efeitos e é de uma utilização absolutamente natural. É diferente da coca, por exemplo, é que falo, pontuo e circunscrevo este ponto por ser de experiência própria, são experiências que vão se distinguir e modos de preparo que se diferenciam da maconha utilizada e das substâncias outras utilizadas normalmente. Então, aquilo que se diz sobre a maconha pode igualmente ser aplicado à utilização da própria coca, da própria cocaína. Não se pode confundir uma coisa com a outra. Isto é importante a ser levado em consideração. Se formos observar, por exemplo, os dois vídeos que temos aqui no nosso canal sobre a ayahuasca, vamos verificar que o modo de preparação faz toda a diferença. Em geral, o plantio, a colheita, a fervura, todo o processo de maceração, homens que ficam batendo, macerando ali propriamente o cipó, as mulheres também ficam mexendo, enfim, tem toda uma ritualística a depender da congregação, a depender do grupo que está ali conduzindo o processo, mas a preparação da ayahuasca, ela é absolutamente ritualística. Por isto, o produto final, ele tem um aspecto diferenciado, é o contrário da maconha, que por vezes é fabricada em laboratórios de periferia, sob mentalidades manipuladas por mãos gananciosas, ambiciosas, distorcidas e por vezes desequilibradas
drogadas e altamente viciadas, viciantes em outros aspectos que seja. Portanto, não é recomendável, do ponto de vista esotérico, do ponto de vista astral, do ponto de vista hermético e rosacruciano, que é do que trata aqui o nosso canal, a utilização deste tipo de maconha. Procure, se for o caso, o uso xamânico, indígena, tradicional, espiritualista e ritualístico. Esse é o ponto número 2. O ponto número 3 é as circunstâncias de uso dos 7 aspectos. Claro, se você está acompanhando aqui até o final, deixe nos comentários. Sou um apoiador, uma apoiadora deste canal, assistindo até o final. O ponto número 3 é a circunstância de uso. Por vezes vai se utilizar a maconha, dignos, como um processo de recreação. Vai se utilizar a maconha em círculos, por assim dizer, excessivamente descontraídos, desregrados, com bebidas e com outras atitudes, sob outras circunstâncias absolutamente indesejáveis. Então, a circunstância de uso xamânica, a circunstância de uso espiritual, ritualística, tradicional, ela é diferente da circunstância de uso para o enturmar-se da modernidade. E isto também tem um significativo peso e faz uma significativa diferença. Então, verifique no seu uso qual é a circunstância, ou seja, quais são as pessoas, qual é a vibe, qual é a vibração, qual é o cenário, quais são, enfim, os elementos que lhe conduzem à utilização desta mesma substância. O ponto número 4, digno dos 7 elementos aqui posicionados, é a intenção. Por vezes, a intenção é simplesmente o de fugir das circunstâncias em que se está. A intenção é fugir dos aborrecimentos, é entrar num processo de relaxamento, nada contra isto. Entretanto, isto também vai fazer parte de uma circunstância de uso excessivamente negativa, porque o indivíduo tende a ter astralmente mais daquilo que ele lança para o próprio universo e, portanto, se o indivíduo parte do princípio, da ideia, da circunstância, de medo, de fuga, de desejo de fugir da sua própria realidade, de excessiva preguiça, de tristeza, de depressão e etc., o plano astral tende a multiplicar isso no seu próprio interior. Portanto, a maconha também vai trazer isso, porque ela constitui um portal na medida em que é, indubitavelmente, uma erva sagrada. Ou seja, se a magia nada soma, mas tudo multiplica, na maconha isto também vai ser acelerado, aumentado, maximizado, elevado a oitavas superiores. O indivíduo tende a ver crescer, aumentar aquilo que internamente já estava no seu coração. Portanto, é importante sim que a intenção não seja uma intenção de carência, não seja uma intenção de tristeza, não seja uma intenção de leniência, a fim de que se possa entrar, de fato, em contato com as esferas, com os aspectos mais nobres da própria maconha. E além disso, tem os aspectos medicinais. Veja, somos absolutamente a favor também desses aspectos medicinais, porque se é uma erva sagrada, vai possuir também os seus efeitos fisiológicos amplamente positivos, mas isso já é assunto até para um outro vídeo, mas é importante pontuar isto aqui. Ponto número 5, dignos, é ou não viciante? Até onde podemos conversar, se foi possível verificar e até onde a ciência nos permitiu ver, não é uma substância viciante. Então, se a sua preocupação enquanto responsável, pai, mãe, etc., é neste sentido, não nos parece ser uma substância fisiologicamente viciante, embora a maconha possa, sim, ser uma substância psicologicamente viciante, emocionalmente viciante. E neste sentido, ela, número 6, pode servir também como uma entreporta, como um átrio para o uso de drogas mais pesadas, mais nocivas. E aqui utilizamos o termo droga, mas no seu sentido lato, no seu sentido raiz e original. Vejamos que droga significa basicamente uma substância com princípio ativo concentrado, ou uma substância concentrada. Tanto que nós temos nas nossas cidades as chamadas drogarias, aonde se vende drogas, ou seja,
seja, aonde se vende substâncias concentradas para efeitos específicos. Então, nesse sentido, não é bom, não é ruim, depende do uso, depende da preparação, depende da intenção, depende das circunstâncias. Então, sim, a maconha, na medida em que ela vai também, pode ser que ela sirva, em alguns casos, como um elemento de escape, de fuga, de acobertamento das deficiências, das rachaduras internas, que ela, sim, crie ainda mais insatisfação e que, por isso, o indivíduo seja conduzido a outras tantas drogas. Olha, isso aqui já não me satisfaz mais, agora eu tenho que buscar outra e outra circunstância. Portanto, é importante estar atento a isto, para que o seu uso, a sua intenção, sejam nobres, caso você decida trilhar este caminho. E por fim, o ponto número 7, dignos, para que esse nosso vídeo não se estenda ad infinito, sim, a intenção, as circunstâncias, o modo de preparo são os elementos fundamentais que vão definir se no uso da maconha você vai entrar em contato com planos astrais superiores ou inferiores, se você vai ser elevado aos sétimos céus ou vai ser aprisionado circunstancialmente nos túneis do Deus Sete, o Deus do submundo no Antigo Egito. Portanto, há de se verificar a intenção, as circunstâncias, porque é isto que vai determinar se a maconha lhe será um portal de conexão com o divino ou um bueiro por onde se vai escorregar para os umbrais sombrios de si mesmo, entrando em contato, por vezes, com circunstâncias astrais absolutamente viciantes, negativas e sombrias. O aspecto astral de qualquer erva sagrada vai depender do modo com que se utiliza, das circunstâncias que se utiliza e também do modo de preparo. Isto vale não só para a maconha, como vale também para a ayahuasca, se esta for mal utilizada, para o rapé, se este for mal utilizado. Não falo do rapé industrial vendido nos fumódromos, mas do rapé tradicional, e assim também para outras tantas circunstâncias e ervas. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este tema. Deixe aqui na caixa de mensagens as suas sugestões para os nossos próximos vídeos. Paz profunda.